O tema hoje é sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus Cristo na terra começou com a sua encarnação. A Bíblia diz que por obra e graça do Espírito Santo, Jesus foi concebido de uma jovem virgem de Nazaré chamada Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18. Os estudiosos geralmente organizam o ministério de Jesus em duas grandes partes: sua humilhação e sua exaltação. Essa última permanece até hoje e se estenderá por toda a eternidade futura. A ideia de entender o ministério de Jesus com a sua humilhação não está relacionada apenas à sua origem humilde na terra, mas ao que ele precisou deixar para trás para poder assumir a forma de servo e ser achado verdadeiramente humano. Aqui jamais podemos nos esquecer de que o ministério de Jesus não foi exatamente igual ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo. Isso porque, embora Cristo tivesse sido feito plenamente homem, ele também era plenamente Deus. Em outras palavras, durante o seu ministério, Jesus não deixou de ser Deus para ser homem, mas ele assumiu a natureza humana, abrindo mão temporariamente de seus privilégios com Deus. O começo do ministério de Jesus na terra. Contrariando a expectativa judaica de que o Messias prometido nasceria num berço de ouro, a Bíblia nos informa sobre como Jesus Cristo nasceu de uma forma humilde na pequena cidade de Belém. Em seguida, conforme mandava a lei, Jesus foi circuncidado e consagrado no templo em Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22. Depois Herodes, o Grande, ordenou a morte dos meninos recém-nascidos em Belém. Isso fez com que a família de Jesus tivesse que passar um tempo no Egito. Mas a Bíblia não fornece quase nenhum detalhe a respeito da infância, adolescência e juventude de Jesus. O texto bíblico diz apenas que Jesus se desenvolveu em sabedoria, estatura e graça. Lucas capítulo 2, versículo 52. O único episódio específico registrado na Bíblia sobre a infância de Jesus é aquele em que, com apenas 12 anos de idade, Jesus foi encontrado no templo, sentado entre os especialistas da lei. Então a Bíblia registra o início do seu ministério público quando Jesus já estava numa idade adulta. A Bíblia diz que Jesus começou seu ministério público quando tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas capítulo 3, versículo 23. À luz dos textos dos evangelhos, especialmente do Evangelho de João, parece que o ministério público de Jesus durou cerca de 3 anos. O evento que marcou o início do ministério público de Jesus foi seu batismo por João Batista no Rio Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 9. João capítulo 1, versículo 28. O desenvolvimento do ministério público de Jesus. Depois de ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ali ele venceu a tentação de Satanás. Mateus capítulo 4. Daí em diante, os evangelhos pontuam os destaques do ministério de Jesus. Ele curou doentes, multiplicou alimentos, expulsou demônios, controlou as forças da natureza e ressuscitou mortos. Mas tudo isso servia para testemunhar acerca da sua identidade como Filho de Deus e validar sua mensagem acerca do reino dos céus. Além disso, a Bíblia também diz muitas coisas que Jesus fez ao longo do seu ministério terreno e não foram registradas. João capítulo 20, versículo 30. Geograficamente, o ministério de Jesus se desenvolveu principalmente na Galileia, mas também na Judéia
e Pérea. Já a última semana do ministério de Jesus antes da crucificação se deu na cidade de Jerusalém. Jesus foi traído por Judas Iscariotes e, após ser preso, acabou sendo condenado à morte com base em falsas acusações. A morte de Jesus foi por meio de crucificação. Inclusive, esse era o tipo de morte mais humilhante que alguém podia sofrer naquela época. Apenas escravos ou criminosos da pior qualidade eram crucificados. Os teólogos têm identificado a crucificação de Jesus como o ponto mais profundo de sua humilhação durante seu ministério. Enquanto que sua vitória sobre a morte por meio da ressurreição foi o ponto inicial de sua exaltação, que culminou com a sua ascensão ao céu. Portanto, a morte não colocou fim no ministério de Jesus. Ele venceu a morte e ressuscitou dos mortos com um corpo glorioso, que era uma indicação dos corpos glorificados que os crentes receberão na ressurreição final, a continuidade do ministério de Jesus. Também é verdade que muitas pessoas pensam que o ministério de Jesus terminou com a sua ascensão aos céus. Mas isso não está correto. O ministério de Jesus continua agora em sua exaltação. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, na posição de nosso Rei e sumo sacerdote. Isso significa que Jesus Cristo está assentado no trono do universo, governando todas as coisas. Ele intercede ao Pai por nós e nos dá o privilégio de nos chegarmos à presença de Deus por meio de seus méritos. Além disso, o grande passo final do ministério de Jesus se dará por ocasião do seu retorno à terra com grande poder e glória, para, por fim, no presente século, estabelecer em toda a sua plenitude o reino de Deus. Amém? Recebe essa palavra no seu coração e medita nela. Jesus te ama e eu também.